Olá, gente, tudo bem? Olá, gente, boa tarde, tudo bem? É uma grande alegria estar retornando às nossas lives. Na verdade, não sei bem se eu irei continuar, mas é muito bom poder voltar. Boa tarde, Álvaro, obrigado pela sua presença. Você, como sempre, nos acompanha. Graças e paz. Mas a gente já vinha conversando há algum tempo, eu e o Dr. Leandro. E então ficamos de conversar, fazer uma live, um bate e volta, no sentido que ele vai falar um pouco sobre os conhecimentos dele na área do direito, eu não sei absolutamente nada ainda. E depois, numa outra live, a gente vai falar sobre Paulo, né? Então a gente vai fazer esse trocadilho, diria assim. E hoje eu vou estar com a presença do Dr. Leandro, que já tem doutorado, mas e é pós-doutorando em direito, na verdade em filosofia, e a área que ele atua é direito natural e a lei natural. E tê-lo aqui, sem dúvida, é bem importante. Ele já chegou aqui, nós vamos já chamá-lo. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. É, o Leandro mandando aqui um convite para ele. E é muito bom poder a gente retornar essas lives, porque a gente vem, então, opa, chegando aqui, doutor Leandro. Olá, professor, tudo bem? Tá me escutando Tudo bem? direitinho? Então, sim, Deixa eu ver se eu, deixa eu ver boa aqui, tarde, doutor Leandro. deixa eu ver, tá meio baixo o seu áudio para mim, mas eu acho que é meu celular. Agora Opa, deve estar melhorando. agora. Agora tá direitinho. Tudo bem, Ah, pessoal? bom. Tudo bem, graças a Deus, até que enfim nós finalmente podemos fazer a nossa live. Era grande expectativa de poder conversar um pouquinho. Na verdade, eu estava até dizendo ao público que depois, no outro momento, a gente vai fazer o bate e volta. A gente vai falar sobre Paulo, né? E, doutor Sim, é Leandro, verdade. aí O eu senhor falei que a lançou gente faz não pouco um livro sobre Paulo, né? O senhor lançou foi, faz pouco um livro sobre. lancei dia 6 de setembro, e numa pandemia, Deus abençoou, já vendi quase 600 livros, e isso Uau! demonstra. Numa pandemia, o povo paraense não tem esse hábito de leitura como aí para essa região. Então foi muito gratificante poder ter esse retorno do povo aqui. Mas a gente também fez um investimento no sentido de marketing, divulgando e tudo mais. Já vem 2 anos para poder lançar e tudo isso fez com que a gente pudesse fazer isso. Doutor Leandro, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado por o senhor aceitar o nosso O senhor convite. pode me chamar de Leandro. Vamos fazer assim. Vamos dispensar essa questão de doutor, de Ah, professor. Como é que eu posso te chamar? Pode me chamar de Leandro. Sério, Leandro, Tá. o povo paraense, inclusive, já esteve no Pará? Não, não O senhor estive no já teve? Pará, infelizmente. Mas gostaria Eu muito de tô, conhecer. eu tô sabendo que o senhor vai estar aqui. Quando o povo viu o cartaz, o Hum. povo já duvidou. Disseram que o senhor vai estar aqui em algum momento, ou pelo menos falando em algum momento. Sim, O em senhor evento virtual. Em evento virtual. e é bom poder saber que as pessoas já lhe conhecem, porque o direito, que é o que a gente vai tratar hoje, querendo ou Uhum. não, ele é de suma importância para a sociedade. E, infelizmente, existe uma maquiadura no direito de que pessoas dentro da área de direito, como se fosse unânime, e não é verdade. O direito, ele tem bases, ele tem fundamentos e as pessoas diferem um do outro, assim como na teologia. E é importante entender o direito, principalmente o que a gente vai falar hoje, que é o direito natural e lei natural, a importância dele, principalmente a importância histórica. Uhum. E eu queria saber para o senhor qual a importância para as pessoas de estudar o direito. Primeiramente, por que Uhum. é tão importante as pessoas conhecerem direito? O que isso
tem a ver com a individualidade de cada ser humano. Por que que é importante? Uhum. Bom, Ulicélio, a primeira coisa, assim, eu gostaria muito de te agradecer essa oportunidade de conversar contigo e trocar essa ideia. Como eu te falei, é verdade, eu não estive pessoalmente ainda aí, mas agora o professor Vitor Salles vai promover um evento, então, e é um evento virtual, então, a partir disso, eu acho que o pessoal deve me conhecer e também a partir das redes sociais, do Instagram e do YouTube, que eu tenho um canal no qual eu faço a difusão dessa temática de lei natural, direitos naturais, a teoria da justiça e principalmente dando um enfoque ético, né? Eu te diria assim, eu sou advogado, sou professor de direito, mas o meu mestrado foi em direito, mas o doutorado já foi em filosofia e faço pós-doutorado em filosofia também, tá? E fundamentalmente a minha preocupação hoje em dia desde 2007, 2005, 2007, eu comecei a me aproximar da teoria da lei natural do John Finnes, né? Eu acho que você conhece o John Finnes, né? É um dos principais expoentes, assim, que defende a lei natural nos dias de hoje. Ele ainda é vivo, o professor John Finnes, e é professor emérito da Universidade de Oxford. Também leciona na Inglaterra e também leciona nos Estados Unidos na Universidade de Notre Dame. E quando eu comecei a me aproximar, ao mesmo tempo eu fiz um movimento que eu estou respondendo a tua pergunta, talvez tu entenda agora, porque eu fiz um movimento que eu era advogado e eu fazia audiência, tinha escritório, vivenciava muito o dia a dia forense do direito, assim, né? Advogado militante. Porém, quanto mais eu comecei a estudar a teoria da lei natural, mais eu comecei a me apaixonar pela teoria da lei natural e mais eu comecei a me interessar pelo estudo da ética. Então, hoje em dia, é curioso, porque eu estudo muito mais ética e ciência política e um pouco de teologia também, tem uma dimensão da ética que é teológica também, né? E eu acho que a teologia talvez seja o ponto de chegada de todas essas ciências, né? O ponto de partida talvez seja a ética, o meio do caminho a política e o direito, e o ponto de chegada é a teologia. Então, hoje em dia eu acho que é muito mais importante, talvez, do que o estudo do direito é o estudo da ética, o estudo da lei natural. Porque, como você diz, assim, é importante saber os fundamentos das coisas, né, do certo e do errado, do justo e do injusto, e isso que dá, inclusive, para o próprio direito, é a teoria da lei natural, né? É uma teoria de racionalidade, assim, de coisas que são sensatas e insensatas, independentemente da vontade do ser humano. Então, eu te diria assim, eu acho que ainda ontem ou anteontem eu estava discutindo com alguns professores se seria fundamental que alunos do ensino médio, né, antes do ensino universitário, estudassem direito, né? E me parece muito mais fundamental que estudem ética. Eu acho que assim, o que a nossa sociedade precisa hoje em dia é o estudo da ética. E, ao mesmo tempo, o estudo da ética é o estudo da lei natural, né? Dá para coincidir aqui o estudo da ética com o estudo da moral e da lei natural, né? Não sei se te respondi, né? Mas eu acho que isso sim é o que falta para nós. E é exatamente a partir do que o senhor me falou, porque na verdade eu não conheço absolutamente nada de direito ainda, comecei o semestre agora, mas eu já pude perceber, Leandro, que existe um afastamento de um tempo para cá, dentro do direito, esse justamente o estudo da ética, o estudo da lei natural. Mas quando a gente olha para trás, pelo menos pelo pouco que eu já pude conhecer de lei natural, ela influenciou gerações em todos os aspectos, em todas as áreas da sociedade. E o que levou as pessoas necessariamente a abandonar a ética tão importante, a lei natural tão importante, e hoje se enveredar para os pilares do direito moderno, diria assim, onde não leva, na maioria das vezes, em consideração exatamente isso. A importância da ética, a importante... e o que levou isso, esse afastamento? Uma vez que a base era justamente a lei natural, como diz John Fisner e outros mais.
É. Eu poderia, assim, te dizer, isso que tu está constatando é verdade, né? Isso aí, mesmo da antiguidade, você que vem da teologia sabe, mesmo lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para nem mencionar o Novo Testamento, né, a lei do amor, mas no Antigo Testamento já havia uma preocupação, chamando assim de uma moralidade teológica, né, uma moralidade divina dada por Deus, né, revelada, em proteger os mais fracos e evitar a injustiça, né? Mas se você pegar também, por exemplo, o Código de Hammurabi, por exemplo, lá na antiguidade, né? Já no começo, bem em cima no Código de Hammurabi, o Hammurabi ele diz assim, ó, a fim de que se mostre a justiça para toda a terra e que se mostre como proteger os mais fracos, as viúvas, os órfãos. Então essa ideia de proteção, os estrangeiros, né, que transitam pelo nosso território, né? Então, essa ideia de se evitar a injustiça e buscar ordenar a sociedade, ou ordenar as pessoas de uma maneira a proteger os mais fracos, é muito antiga, né? Na Grécia, isso tomou um condão um pouquinho diferente que nos interessa. Assim, não sei se você já leu e recomendo a leitura da Antígona, de Sófocles. A Antígona de Sófocles é uma tragédia, um livrinho pequeno, até às vezes eu estou com ele aqui em cima da mesa. Infelizmente, hoje não estou. É um livrinho pequeno, tem digital, inclusive, mas é um livro clássico, é um livro escrito há 2.500 anos atrás. E lá a questão é exatamente de uma lei, né, que o Creonte havia feito, que era uma lei que proibia que se desse rito funerário a um irmão que havia atentado contra Tebas, se juntado com uma nação estrangeira e atentado contra Tebas, e enchia de honras e exéquias, diz a tragédia, né, o outro irmão que havia defendido Tebas. E Creonte era um rei, era um tirano, né, ele governava de modo despótico e tirânico, assim, a Tebas. Ele fez essa lei que proibia que se desse o rito funerário para um e enchesse de honras o outro. A irmã desses dois irmãos aí, a Antígona, tomada pelo sentimento de piedade, ela realizou o rito funerário e contrariou a lei do tirano, do Creonte. Em razão disso, Creonte condenou ela ao emparedamento com vida, ela passar a vida dela vivendo numa caverna. E ela acabou se matando, cometendo suicídio. Tá? E a discussão da tragédia já é a seguinte: tem uma lei política que foi feita por Creonte, e essa lei é para regular a sociedade e dispor o que é justo na sociedade. Mas será que essa lei pode regular tudo ou tem algum limite para essa lei que ela deve regulamentar? A ideia do Sófocles aqui é mostrar que as coisas dos vivos devem ser reguladas pela lei política, pela lei da sociedade política. Mas existem coisas que não devem ser reguladas por essa lei. No caso, ele determinou que um morto habitasse o mundo dos vivos por não dar rito funerário. E isso, para Sófocles, ultrapassava o limite da esfera do político, não sei se, e a esfera do direito, né? Isso era uma questão religiosa, isso é uma questão do Hades. Então, isso não se pode legislar em matéria política. Segundo, ele determinou também, quando ele condenou a Antígona, que uma viva habitasse o mundo dos mortos, porque ele mandou a Antígona para uma caverna, que seria o Hades, o mundo dos mortos. E aí ele transgrediu novamente esse limite que a lei humana não pode transgredir. Então, a partir de então, ficou claro assim, uma separação entre a justiça humana e uma justiça para além da humana. Aquilo que na tragédia Antígona ainda não era lei natural, mas se chamava de justiça divina ainda. Né? Então tem uma justiça humana que ela é uma boa justiça, mas ela tem ela tem autoridade no campo político, mas ela não pode ultrapassar algumas coisas e pode ser injusta em alguma medida, pode transgredir essas fronteiras e se tornar injusta, e há uma justiça divina que ela é o que ordena tudo, inclusive a lei humana, que é um limite para a lei humana. Então, tentando assim ser um pouco sintético, né? Eu sou apaixonado por esses temas, né? E acabo me desdobrando aí no assunto, mas quando houve o advento da filosofia ali, principalmente a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, o que começou a ser buscado foram
fundamentos racionais para se apontar o que é justo e o que é injusto. Esse é aquele conceito do Aristóteles que a gente pode traduzir por justo natural, tá? Ou em grego, physikon dikaion, que é o que é justo por natureza, independentemente da lei humana, e que se antepõe ao justo convencional, isto é, aquilo que é justo somente em razão da lei humana. Só para dar um exemplo, talvez para ficar claro, assim, que o legislador, por exemplo, deva proibir o homicídio, isso é justo por natureza. Agora, se a pena vai ser de 10 a 20 anos de reclusão ou de 20 a 30 anos de reclusão, isso está na liberdade do legislador, porque as duas penas, né, acabam proibindo o homicídio. Mas que a gente deva proibir o homicídio, isso qualquer sociedade deveria fazer. Uma sociedade que permite o homicídio é uma sociedade que tende a se desfazer, né, que entra em guerra. Então, se vai contra o bem humano vida, inclusive, em termos morais, né? Então, agora, qual o tamanho da pena e que tipo de pena, isso o legislador tem alguma liberdade para escolher. Isso não está tudo na lei natural, digamos assim. Então, a partir daí, se buscou fundamentos racionais para se definir. Com os romanos, Cícero, e fundamentalmente Santo Agostinho, mas fundamentalmente quem unificou essas doutrinas todas foi Santo Tomás de Aquino, houve o desenvolvimento da doutrina da lei natural. Está na Suma Teológica, lá no Tratado da Lei. E aí, a Lex Naturalis. Aí houve o advento da lei natural. E aí tem os planos da lei do Tomás de Aquino, né, que começa com a lei eterna, que começa no plano teológico, que é a lei eterna, depois a lei divina, a antiga e a nova, que são o Velho e o Novo Testamento, a lei do medo, diz ele, que é o Antigo Testamento, e a lei do amor, né, que é o Novo Testamento, e essas são legislações que foram reveladas por Deus, segundo Tomás de Aquino, e há, então, a lei natural. A lei natural não é uma questão de fé, é uma questão de racionalidade, diz Tomás de Aquino. Mesmo quem não faça uma adesão à fé cristã, é capaz de compreender que aquilo é certo ou errado, que matar uma pessoa inocente é errado. Mesmo uma pessoa que não tenha uma crença religiosa, não faça adesão aos 10 mandamentos, a uma fé cristã, ainda assim pode entender que não deve matar uma pessoa inocente, que isso é sempre errado. Né? E então vem a lei política, que é a lei humana. São os 4 planos, né? A lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei humana. Então, a partir daí, o que eu posso te dizer? Eu não queria me alongar muito, né? Porque uma live pode ser mais interativo, mas eu começo e venho vindo. Né? Se você pegar os iluministas lá, essa questão de direitos humanos, até a gente vai falar amanhã num evento aí que o pessoal está organizando, até o professor Vitor Salles está organizando também, mas se a gente pegar essa noção de direito subjetivo, ela é uma noção relativamente nova assim, na história da humanidade. E direito natural nesse sentido também, porque o Tomás de Aquino o Aristóteles falava em justo por natureza, o Tomás de Aquino era ius naturale, tá? Então era justo natural também, ou a lei natural. E direito, como a gente vê em termos de benefício, assim, que depois virou direito natural, direitos humanos, direitos fundamentais, a gente pode vir assim na história dos direitos fundamentais, que são direitos que estão na Constituição. Né? A gente pode falar em direitos humanos, que são direitos que estão nas declarações de direitos humanos. Né? E até um avô dos direitos humanos ainda, que é os direitos do homem e do cidadão, por exemplo, da Revolução Francesa, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, eles vêm todos dessa preocupação com a resistência à opressão e à tirania, né? Vêm todos. E é legal na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa que a expressão direitos naturais está colocada no mesmo parágrafo que a expressão direitos do homem e do cidadão, né? Então, ali já está encostado. A bem da verdade, né? O que acontece? Essa expressão direitos naturais aqui não é exatamente o que o Tomás de Aquino chama de justo natural. Primeiro porque ela tem uma raiz iluminista, que é do período ali da Revolução Francesa. E a segunda questão, ontem ainda eu assisti uma aula de um professor americano, que é Brian Bix, que estuda lei natural também, tá no Facebook até, tá? E ele é meu amigo, inclusive, no Facebook, tá assistindo a aula dele, ele tá lembrando, ele estuda John Finnes também, que o John Finnes diz que o Tomás de Aquino, ele não tinha uma noção de direitos humanos, porque ele falava em justo natural, mas que se ele já tinha isso implícito, porque se fizesse uma lista de direitos que apontassem para
prerrogativas e benefícios que todos os seres humanos universalmente deveriam ter, Tomás de Aquino ia aceitar isso como uma coisa boa. A questão do Tomás de Aquino é que ele fala do justo natural. E o justo natural envolve tanto direitos quanto deveres. Posso te dar um exemplo para explicar, que é o exemplo do Finis. Né? Ele vai dizer, por natureza, ele vai dizer assim, ó, aliás, não por natureza, mas é justo. O conceito de justiça do Tomás de Aquino é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius. Ius aqui às vezes se traduz por direito, mas na verdade é tanto direito quanto dever. E aí o Finis vai explicar essa passagem dizendo o seguinte: ius, por Tomás de Aquino, é tanto o direito de um proprietário construir sobre o terreno dele o imóvel que ele pretende, mas inclui também o ius, ou o dever, de não prejudicar o vizinho no acesso à rua, no acesso à luz, no acesso à água. Então, a expressão ius envolve direitos e deveres, enquanto a expressão direitos já é uma expressão que foi cunhada e desenvolvida nesse período histórico do Ocidente liberal, né, e individualista, que é a partir do século XVII, XVIII, em que as pessoas estão mais preocupadas com os seus direitos, né, com os benefícios que a moral ou o direito positivo pode proteger. Né? Então, eu posso te dizer assim, tanto direitos naturais, que são esses benefícios, né, quanto os direitos humanos, eles são fundamentais nessa luta contra a opressão e contra a injustiça e a tirania, podemos dizer assim, né? Porque eles apontam exatamente para prerrogativas que todos os seres humanos deveriam ter protegidas, né? Como direito à vida, direito à liberdade, à autonomia, direito à liberdade religiosa, né? Direito à educação, direito à saúde, uma série de prerrogativas que deveriam ser universais, né? Então, eu não sei, se me deixa falando, eu falo uma hora, sabe? Então, se quiser, a partir daí, fazer algum apontamento, eu vou tomar um chazinho enquanto isso. Na verdade, a ideia das minhas lives, que eu fiz bastante no período da pandemia, era exatamente isso. Eu trazia para a pessoa que eu estava entrevistando justamente os questionamentos, e a ideia era exatamente isso, né? Que a pessoa pudesse responder. E essa é uma questão que eu penso que é interessante. A gente sabe, a Bíblia, por exemplo, ela é recheada de princípios, inclusive de moralidade, e a Bíblia vai, de alguma forma, de forma brilhante, perfeita, inclusive para mim, expor esses aspectos morais, esses princípios morais, trabalhando também a questão do direito. Só que parece que nas instituições onde tem os cursos de direito, não é considerado o aspecto bíblico. Eu não estou nem falando no aspecto de fé, porque isso a gente pode falar em outro momento. A gente está falando do aspecto material, do aspecto Sim. fundamental. E a Bíblia ela é recheada disso. Inclusive, numa das minhas aulas, o professor falou assim, em umas aulas que eu assisti, na verdade, em algum momento, não lembro, não foi exatamente a instituição, que a Bíblia não tinha vez dentro do curso de Direito pela linha do direito moderno, porque o justnaturalismo, ou a lei natural, só existiu numa época em que não tinha essa questão da racionalidade, a questão da razão, de pensar e tudo mais. Querendo ou não, isso é muito complicado para alguém que tem a questão moral, a questão da fé, a questão da crença, das tradições muito forte, entrar no curso de Direito e ser bombardeado por essas informações, inclusive de desconsiderar algo que foi a base, inclusive, para o direito moderno de hoje. Eu posso estar enganado. Então, a ideia, a pergunta qual é o incentivo que o senhor daria, uma orientação para aqueles que vão começar, ou que estão começando direito, ter essa base, entender a importância do direito natural, ou do aspecto moral, ética. Por que é tão importante entender, inclusive para ele como
defensor ou não, dependendo da área que ele vai atuar dentro do direito, dos direitos humanos. Por que é tão importante ele conhecer o aspecto da moralidade? Porque, assim, eu vejo o seguinte, é muito fácil você falar dos direitos dos outros, dar opinião dos direitos dos outros, quando não é seu, quando não é para você. Por exemplo, eu vejo muito falar, a questão do aborto, por exemplo. Não, um exemplo, e aqui a ideia não é defender, tá? Eu não estou defendendo, mas a ideia é só como exemplificar mesmo. Mas uma mulher que foi abusada e foi estrupada, ela tem direito de abortar. E tem que abortar mesmo. Tá. Mas o direito à vida, mas a vida aqui não entra na esfera. Coisa do tipo. Então, assim, parece que os aspectos morais só levam em consideração quando é do outro. E isso, para mim, é difícil entender, porque eu não conheço o direito, principalmente natural. Então, para alguém que está começando o direito como eu, que pega essas informações, onde o direito natural muitas vezes não tem vez, e o senhor sabe muito bem o que a gente passou na federal aqui, por defender isso, por expor isso, toda aquela situação que ela sofreu bastante, eu acompanhei, porque eu sou amigo da família e tudo mais. Então, assim, alguém que vai estudar o direito, o que é importante para ele, dentro do estudo de direito, para que ele possa, e sem medo nenhum, sem nenhum receio, de achar que a questão tradicional, a questão da lei natural, a questão da moral, da ética, não tem valor, como querem repassar isso para nós. Qual é o valor que se tem? Essa é a pergunta, eu concluo. O valor que se tem de estudar a questão moral, a questão ética dentro do aspecto do direito. Bom, eu vou completar a resposta que eu achei agora, quando tu continuou falando, eu me dei conta que eu não respondi toda a tua primeira pergunta e já respondo essa também. São perguntas bem interessantes e uma está conectada na outra, né? Bom, eu cheguei no iluminismo ali e no liberalismo, né? O que acontece? Se a gente for pegar lá no século XVI, XVII, XVIII, você pegar, por exemplo, os Estados Unidos lá, século XVIII, tem a Declaração dos Direitos do Bom Povo de Virgínia, que era um pessoal já que sofreu uma grande influência iluminista, assim. O que acontece? Eles preconizavam, agora eu não me lembro o artigo direito, tá? Mas não é uma declaração muito grande, se eu não me engano é artigo 15 e 16 da Declaração dos Direitos do Bom Povo de Virgínia. Eles preconizavam, por exemplo, que as virtudes éticas, como a justiça, a temperança, a coragem, eram fundamentais para o sucesso, a honestidade, para o sucesso de uma comunidade política. O que eles queriam dizer? Não interessa qual é a tua fé, não interessa qual é a tua religião, não interessa qual é o teu pensamento de felicidade, quais são os teus planos de vida. Qualquer sociedade que tolere múltiplas formas de vida, uma sociedade liberal, né, múltiplos planos de felicidade, deve valorizar as virtudes éticas. Bom, até aí eu concordo com eles. Só que aí vem um passo que eu aprendi com eles, que foi assim, essencial, inclusive, para a minha tese, né? E isso talvez te interesse, que é, eles não se contentavam com isso. Em que pese eles respeitarem a multiplicidade religiosa, né? Pluralidade de credos, a pluralidade de planos de vida, de projetos de vida, de felicidade, isso é a ética, o que é a felicidade humana, o que é o bem humano, essa é a pergunta fundamental da ética, né? O que é o bem humano, e eles respeitarem várias respostas para essa pergunta, o que é bem interessante é que eles propuseram lá que as virtudes religiosas, a fé, a esperança, a caridade, o amor ao próximo cristão, são fundamentais para que uma sociedade política prospere. Sem elas, e mais, é curioso porque eles pegam esses aspectos, são vinculados à religiosidade, e eles contextualizam politicamente, porque eles colocam, por exemplo, o amor cristão, ou a caridade, eles colocam bem assim, devido reciprocamente entre os cidadãos. Então eles dizem assim, ó, sem a caridade recíproca dos cidadãos, nenhuma sociedade pode prosperar. E o que é legal disso aí, são coisas que eu concordo com eles, mas o que é muito legal são os liberais que têm, assim, que não necessariamente eles preconizam a liberdade de credo, a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não crer, mas eles ainda acham que a religião traz esses valores éticos, e no caso até religiosos ou teológicos,
como valores que têm um valor para a sociedade política, que têm uma finalidade, uma utilidade para a sociedade política. Então, o que acontece? A partir daí, o que a gente experimentou aqui no século XX, e cada vez isso está mais gritante, os liberais, o que eu quero dizer, na sua origem, eles defendiam direitos naturais e defendiam, inclusive, valores religiosos no plano político. Isso é curioso, tá? Mas o que a gente tem experimentado é que os liberais, hoje em dia, muitas vezes, não são só liberais, mas são céticos. Eles não acreditam que exista certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Com essa questão da falta da crença religiosa, com a perda da fé, e que não... É uma parcela da sociedade, não é a maior parte, certamente, que é o que a gente está vendo no mundo, né? Mas com essa crescente, né, perda de fé, esperança, dos valores religiosos, assim, e talvez seja uma pequena parcela, mas uma pequena parcela que acabou influenciando, né, muito fortemente a teoria do direito no século XX. Se você pegar lá, que é a origem do justpositivismo, né? Se você pegar Kelsen, pegar Hart e pegar o próprio Norberto Bobbio, Kelsen, ele diz que justiça e direitos... Pode até ser que exista justiça no começo da teoria pura, se eu não me engano ele diz. Faz tempo que eu li, né? Mas se eu não me engano ele diz isso, né? Pode até ser que exista justiça, mas essa não é um problema para a teoria do direito. A teoria do direito deve se preocupar com o direito, não com ética, não com moralidade. Nós temos que fazer a teoria pura do direito, né? Separar o direito e ter uma autonomia científica e definir o objeto específico do direito. Tá? O Hart também tem alguns truísmos morais, né? Por exemplo, essa de proibir o homicídio, eu acho que seria algo que o Hart aceitaria no conceito de direito dele, tá? Mas isso eu, inclusive, tirei dele, né? Uma sociedade sem uma regra dessas não persistiria. Acabei de anunciar isso, mas eu se eu não me engano, tirei, inclusive, dele isso, tá? Esse truísmo. Mas, veja, eles começaram a separar o direito da moral, e o que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas acham que não existe moralidade, ou não existe... né, ano passado ainda tinha algumas turmas que eu lecionava a filosofia do direito, que eu colocava assim, essa questão do certo e do errado, e normalmente quando o aluno ingressa no curso de direito, o aluno acha que certo e errado, cada um tem o seu, né? É uma postura cética. Ou seja, não tem o que é certo e errado. Cada um acha que é certo, cada um dispõe sobre a sua própria vida. A questão da moralidade existem algumas coisas independentes da nossa vontade, daquilo que você quer ou não quer, que sejam certo e errado. É que nem a questão do creonte que eu te falava, né? Assim como a lei política deve se adequar a uma ordenação para ela ser uma boa lei política, no caso da Antígona de Sófocles, a ordenação proposta pela lei divina, que determinava que os mortos recebessem ritos funerários, a nossa lei política, ela deve se adequar a alguma medida. Hoje em dia tem uma parcela da sociedade, principalmente uma parcela que não estuda ética, porque quando a pessoa começa a estudar ética, é difícil se manter cético, entende? O fato de você querer estudar ética ou de querer estudar direito pode se decorrer de duas coisas, né? Assim, ou uma questão profissional ou poder, mas ainda assim você acha que isso é uma parte importante da sua vida e você vai se dedicando, né? O Finis chamaria do bem do trabalho, talvez, aqui, né? E o poder, talvez, seria um bem instrumental, tá? Não seria um fim, um bem humano básico, mas o trabalho é um bem humano básico, isso é o objetivo, né? Mas, ao mesmo tempo, você está mostrando que você tem interesse de conhecer a verdade sobre as coisas, né? Pode ser que não consiga conhecer toda a verdade, né? Isso é humanamente impossível. Se o ser humano conhecesse toda a verdade, não seria um ser humano limitado, né? Seria um Deus, na verdade, né? E não somos. Conhecemos só alguns aspectos e algumas faces da verdade, né? Pela nossa limitação corpórea, racional, etc. e tal. Mas se a pessoa pensa assim... quando eu escrevi a minha tese de doutorado, uma das primeiras coisas que eu coloquei, em alguns textos eu acho que eu já coloquei isso, é assim, a pessoa pode até ser indiferente à justiça, mas na hora que a pessoa sofre uma injustiça, a pessoa começa a pensar a respeito, né? Você fala, nem quero estudar a justiça, mas esse negócio de justiça não existe. Tá bem, seja processado e se revolte com a sentença que você, né,
resolver o seu processo lá porque você acha que o juiz resolveu injustamente, né? Se a justiça e a injustiça não existissem, a gente fosse indiferentes a ela, né? Essa revolta seria sem nenhum valor, né? Assim, mas a gente, lendo a Antígona de Sófocles, vendo, por exemplo, o nazismo e o Holocausto, né, que no começo do século XX, lá, aqueles horrores que foram feitos, não tinha uma lei que proibisse aquilo, não tinha nem... eles tiveram que fazer um tratado, depois que a Declaração Universal de Direitos Humanos, para dizer que aquilo não pode ser feito, mas não tinha uma lei que proibisse. O fato de não ter uma lei criada por um Estado, na verdade a lei da Alemanha até preconizava que se fizesse aquelas atrocidades, né? Será que essa lei não tem que estar adequada a alguma coisa? Então, o que eu posso dizer assim? Eu conheço pessoas céticas, né? Pessoas que não acreditam em certo e errado, em moralidade, acham que isso é bobagem. Eu não estou nem falando em religião, eu estou falando em ética mesmo, né? Mas eu acho que se a pessoa for levar a sério, mesmo essas pessoas que se dizem céticas, elas se revoltam com algumas injustiças, entende? E não é só no plano da lei, elas têm projetos para mudar a lei porque elas acham que aquela lei não é boa. Logo, eu acho que a ética e a moralidade é fundamental, especialmente para estudantes de direito, porque o problema do estudante de direito é que em seguida ele vai ocupar uma função estratégica na sociedade, como advogado, como juiz, como promotor, e ele vai ser responsável não só por ele, mas pela justiça da comunidade, né? Então, aí a coisa... Eu acho que o pessoal da religião também, um pastor ou um teólogo também, eles têm essa responsabilidade também, né? Mas o pessoal do direito vai ocupar funções públicas que vão zelar pelo bem comum. Então, nesse sentido, os valores éticos são fundamentais, né? E aí, eu acho assim, uma pessoa que seja 100% cética, sabe? Eu acho que a pessoa entra em contradição consigo mesmo. Na verdade, é que nem o Finis diz, chama isso de contradição prática. Uma pessoa que diga que a verdade não existe, eu não estou falando em toda a verdade, ou um valor teológico, mas estou falando assim, ó, o ser humano não é capaz de conhecer a verdade, é uma pessoa que nem deveria se matricular numa universidade. Porque uma vez me perguntaram no congresso assim, professor, né, a verdade existe? Eu disse, a minha resposta foi, tomara que exista, porque senão a gente está fazendo estelionato aqui na universidade. Os alunos estão pagando a gente para aprender alguma coisa, se é verdade, e a gente está querendo ensinar alguma coisa. Se o que a gente está ensinando não tem valor nenhum, é melhor todo mundo cancelar a matrícula e vamos fugir, porque a polícia vai bater aqui, porque é estelionato, né? Não sei se você concorda comigo ou não. Eu concordo, e é exatamente que é aí que parte a moralidade teológica, ou que eu posso chamar de moralidade bíblica. E é isso que é interessante na Bíblia, e é por isso que eu penso, Leandro, que fizeram uma pergunta aqui, eu já vou responder. Esse aqui é um paraense, que também, olha só, por que só para... Fico feliz com as perguntas. Ele é uma pessoa que é muito conhecedora da área da filosofia e tem intenção, inclusive, de fazer direito. Por isso eu fiz a pergunta. E eu, Leandro, tinha receio de estudar direito justamente por isso. Porque, olha só, falando como teólogo tradicional, o que é o teólogo tradicional? É aquele que ou ortodoxo, é aquele que acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Uhum. Ok. Então a gente crê, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E dentro do aspecto bíblico, dentro desse princípio que a Bíblia é a única regra de fé e prática, a questão moral bíblica é o seguinte: não importa o que tu pensa, ou que a cultura, ou que a tradição que você adquiriu, não se o aspecto moral bíblico é superior a qualquer posicionamento, visão que você tem sobre justiça, por exemplo. Uhum. E é questionável você bater de frente ou questionar a Bíblia, porque toda a moralidade que está ali inserida entende-se que foi um aspecto divino, não é uma questão humana. E é por isso que eu tinha esse receio de estudar direito também. E, diante da sua fala, e veio muito a calhar, inclusive me ajudar, porque realmente a gente, como diz uma telespectadora,
o curso de Direito está sendo totalmente relativizado e cético, onde a questão moral e a questão... Então, para um teólogo, e você disse bem, ou para um pastor, a questão moral, a questão ética é muito importante. Na verdade, é fundamental. Não se faz uma boa teologia sem a questão moral. E levando em consideração que essa moralidade ou essa questão ética deve ser um resultado prático. E esse é o grande problema, porque quando você fala do direito, você não tem como fazer direito sem influenciar de forma prática na vida das pessoas. E como é que você vai fazer isso? Quais decisões que você vai tomar? Porque as decisões que você vai tomar, ou aquilo que você vai fazer, vai influenciar drasticamente na vida da pessoa, seja positiva ou negativamente. Mas a pergunta do Álvaro, você deve ter lido, diz assim: no cristianismo, mediante revelação divina, temos que Jesus Cristo é a verdade. É aquilo que eu disse aqui. Na filosofia, seria possível pensar algo diferente de verdade? Ou no direito, algo diferente de justiça? Foi a pergunta dele. Uhum. E segue ali, eu vi a pergunta dele, segue também, né? Ali no próximo parágrafo. Bom, o que eu posso dizer? Né? No caso, no cristianismo, o Jesus Cristo é a própria verdade. Aí é a verdade e testemunha a verdade, né? Então, só que a questão aqui, em termos tanto filosóficos quanto em termos jurídicos, a gente vive hoje no Ocidente numa tradição que é uma tradição liberal, que preconiza a liberdade religiosa, a liberdade de crença, né, a liberdade de culto. Então, a gente não tem como, apesar de a nossa Constituição ter sido promulgada, né, sobre a proteção de Deus, a Constituição, se não me engano, na Argentina também tem algumas constituições que ainda falam em Deus e às vezes apelam até a um Deus cristão, né? A gente não pode hoje no Ocidente obrigar as pessoas, e nem teria um sentido, talvez não tivesse nem valor religioso, obrigar as pessoas a fazer uma adesão à fé. O próprio Finis, por exemplo, que é um filósofo cristão, católico, ele acha que a adesão à fé é um ato privado da pessoa, é algo que a própria pessoa deve fazer por si, e que não tem esse valor de obrigar exteriormente a pessoa a fazer uma adesão. Então, o problema aqui, o primeiro problema que aparece é que a gente precisa, no direito, elementos comuns que possibilitem que pessoas com crenças diferentes e valores diferentes convivam numa comunidade política em paz. E de modo que é o conceito de bem comum do Finis, auxiliar aos outros, né, na perseguição da própria felicidade. Ou seja, né, a ideia da comunidade política, e esse é um conceito bem finisiano, não é fazer com que as pessoas se tornem cristãs, mas é fazer com que as pessoas tenham condições políticas para perseguir a sua própria felicidade e os valores em nome dos quais estão convivendo em sociedade política. A adesão ao cristianismo é uma escolha particular, e aí, se for feita, né, a Igreja Católica, por exemplo, tem a comunidade eclesiástica ou a igreja que pode auxiliar a pessoa nessa situação. Então, o Finis, ele é curioso, porque o Finis é um filósofo tomista, segue Tomás de Aquino, mas ele, ao mesmo tempo, ele concilia de uma maneira liberal ou quase liberal, porque ele entende que a comunidade política ela deve garantir duas coisas. A justiça, ou seja, que aquilo que você combinou seja cumprido e que se alguém te agrediu, você seja reparado, e a paz, ou seja, que as pessoas não se agridam mutuamente. E para que essas duas coisas? Para que cada um possa perseguir em comunidade política aqueles bens pelos quais a pessoa se comprometeu na comunidade política e convive em comunidade política. Bom, dentro desses, isso ele diria, há uma felicidade política, que a gente poderia dizer, uma felicidade terrena, que é uma felicidade imperfeita. Mas, num outro plano, existem pessoas que fazem adesão à fé. E ele diz, inclusive, aqui, que pode te interessar, nesse plano político, mesmo pessoas céticas, mesmo pessoas que não creem em Deus, elas podem chegar à conclusão racional de que todos deveriam amar-se a si mesmo e amar aos próximos.
Isso é uma verdade alcançável pela racionalidade. A revelação ajudou porque nos evita de errarmos na alcançar. Temos certeza de que confirma que isso é assim. Né? Mas mesmo sem revelação, o Finis diz, a gente poderia chegar a essa verdade. Mesmo uma pessoa cética poderia chegar a essa verdade. Olha, não devo agredir os outros e devo amar a mim mesmo e amar aos próximos. Aí ele diz, mas tem um passo aqui, que aí é um passo de fé, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse aqui é o passo da fé. E esse aqui é o passo já que leva para uma felicidade perfeita, mas é uma felicidade no outro plano, é uma felicidade que já envolve a igreja, já envolve uma questão de adesão, e é uma felicidade que depende de cada um fazer a sua adesão à fé ou não, né? Então tem a comunidade, tem 3 comunidades eu poderia chamar. A família, a comunidade política, né? E a comunidade eclesiástica, ou a igreja, assim, né? E cada uma tem um escopo de autoridade específico, né? Então, respondendo aqui já a colocação do colega que fez ali a respeito da lei natural, verdade e justiça, né? Bom, quando a gente fala em direito, a gente não fala em toda a justiça. Isso é legal, está na Ética Nicômaco, no começo da Ética Nicômaco, o Aristóteles diz, existem algumas matérias que a pessoa que realmente é estudada nelas se dá conta que o grau de aprofundamento e de descrição que ela pode fazer é limitado. Por exemplo, a gente não pode dizer que está regido pela natureza que a gente vai dirigir pela mão direita ou pela mão esquerda. Porque no Brasil a gente guia os nossos automóveis pela mão direita, na Inglaterra pela mão esquerda. Então, a gente pode pensar assim, antes do legislador regular, as duas coisas são justas. Mas depois que o legislador no Brasil disse dirija pela mão direita, se você dirigir na contramão, você está praticando uma injustiça. Tá? Então, o próprio Finis também coloca, a gente não pode exigir um grau de especificação e descrição, além do que a matéria das ações humanas, que são as ciências práticas, né, que são a moral, a ética, o direito, a política, tá, pode dar. E nessas matérias acontece uma coisa que a gente pode, no máximo, generalizar, mas não consegue fazer uma regra que valha sempre em todas as circunstâncias. Tem poucas, né? Por exemplo, poderia dizer, né, amar ao próximo como a si mesmo ou não matar um inocente, né? Os 10 mandamentos, quando são expressos negativamente, não matar, não roubar, talvez fossem regras que sintetizassem verdades morais que deveriam sempre ser feitas. Mas, por exemplo, não posso dizer, nunca dirija pela direita. Não, em algumas situações você vai dirigir pela direita e em algumas pela esquerda. Isso vai depender do seu país e, às vezes, até de alguma organização municipal, né? Então, Kant, por exemplo, que é um autor iluminista, Immanuel Kant, se vocês pegarem um livro dele, que é a Metafísica dos Costumes, ele quer regular até o contrato de compra e venda, por exemplo, até os empréstimos, e quer deduzir tudo racionalmente. Assim. Então ele quer ir até os mínimos detalhes do direito através da dedução de imperativos, né? e de raciocínios lógicos, e para ele está tudo ali já construído. Mas se você pegar Finis, o Finis diz que não é assim, nem Tomás de Aquino e nem Aristóteles. Na verdade, o direito ele deriva da moral de 2 formas. Uma por conclusão, ou seja, né, a vida é um bem para o ser humano, não devemos matar outro ser humano. Logo, o direito deve fazer uma lei que proíba o homicídio intencional. Isso é o que ele chamaria de derivação por conclusão. Agora, aquele outro exemplo que eu dei, né, que a pena seja de 6 a 20 anos de reclusão ou de 20 a 30, isso está na liberdade do legislador. O legislador pode regular como ele quiser. Agora, tanto o Finis quanto o Tomás de Aquino dão um exemplo dizendo o seguinte, apesar de estar na liberdade do legislador, que é indiferente para a moral, de 6 a 20 anos ou de 20 a 30, ele não poderia premiar o homicídio, né? Porque aí feriria a razão natural. Vamos dizer assim, ó, devo proibir o homicídio. Aquele que matar o outro receberá 50 mil reais. Bom, aí tem um problema. E aí há uma quebra de racionalidade, porque o que é mal deve ser punido, o que é bom deve ser premiado. E aqui você está querendo premiar algo que é mal, que é matar uma pessoa inocente. Então, há uma quebra de racionalidade. Então, eu posso dizer assim, a maior parte do direito, ele não deriva diretamente da lei natural,
mas ele passa a ter um valor moral depois que o legislador regulou. Se precisa do exemplo para entender isso, fica fácil, né? Aquele da dirigir pelo lado esquerdo ou pelo direito. Antes do legislador mandar você dirigir pelo lado direito, você pode dirigir como quiser, mas depois que o Código de Trânsito Brasileiro mandou que guie o seu carro pela mão direita, se você não fizer isso, você está colocando a própria vida e a vida dos outros em risco. Está cometendo um ilícito jurídico e um ilícito moral, porque está desrespeitando a legislação, a justiça posta na lei, e está negando aos outros a segurança no trânsito, né? E aí me parece, né? Então, nem todo direito pode ser deduzido da lei natural, em que pese o Kant tentar deduzir da racionalidade todo o direito, né? Mas autores que nem Tomás de Aquino, Aristóteles e John Finnes acham que a maior parte do direito não é deduzido da moral, inclusive, né? Mas existem algumas coisas, por exemplo, um direito que determine que se mate pessoas inocentes é um mau direito. O direito que se determina que não se dê rito funerário à pessoa que faleceu, que nem eu citei em Antígona, é um direito mau, é um direito que deve ser revisto, há algo de errado nele. Um direito e a gente vê, né, direitos que permitem, e às vezes direitos que obrigam que se mate pessoas inocentes, que nem o direito nazista, na Alemanha nazista, né? E hoje mesmo a gente vê algumas aberrações jurídicas que são chocantes, né? Muitas vezes, né? Então, me parece que nem todo direito deriva diretamente da lei natural, mas tem um valor moral, né? Espero ter sido claro. Não sei se tem mais alguma colocação, né? Eu gostei muito, e eu espero que essa seja a primeira de várias que a gente vai fazer, porque tem a nossa de Paulo, a gente vai discutir ética em Paulo, aí a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, Leandro, foi muito interessante. Deixa eu ver aqui. Tem 1 hora certinho no Instagram, então tem 5 minutos, mais ou Isso menos. aí. Mas é assim, foi muito importante, porque eu, sendo bem sincero, eu não conhecia absolutamente nada disso, porque o curso de Direito é todo o primeiro semestre, e eu entrei, ainda não fiz essas disciplinas por causa da pandemia, e eu sou da teologia. Então, eu ir para o direito agora e saber sobre isso, tudo aquilo que você colocou, é de fundamental importância. E até lembro do Richard Dawkins, que é da Inglaterra, onde o grande problema dele é justamente o aspecto moral, quando perguntaram para ele. Porque sem a moral, ele inclusive entende isso, é impossível que haja uma sociedade. Senão as pessoas iam se matar, as pessoas iam... enfim, não ia ter regra, não ia ter princípio, não ia ter fundamento, não ia ter nada. Porque se eu não entender que o valor da vida, por exemplo, e aqui o valor da vida não tem nada a ver com questão de aborto, nada disso, estou falando do indivíduo, o valor à vida, do ser humano. Imagina você entender que a vida não há valor. Então, por que eu não mato deliberadamente? Justamente pelo princípio da moralidade, pelo princípio da vida. E isso não tem a ver, como você falou, e isso ficou claro para mim, que é algo que surge do direito em si, porque pode ser um direito mau. Eu gostei muito dessa expressão. Então, a moral, a questão ética, é fundamental por causa disso, porque ela tem toda essa base que, sem dúvida, é importante. Eu agradeço muito. Eu queria que você aproveitasse esses 5 minutos falando aí um pouquinho sobre essa importância. Eu, inclusive, vou deixar salvo, não sei se tem problema, porque algumas pessoas vão querer assistir depois. E eu queria que você, então, encerrasse dizendo sobre essa importância de entender esse aspecto moral, não só para a vida do acadêmico de direito, mas sim para todo aquele cidadão, seja ele quem for, entender a importância do estudo da moralidade e da ética. E eu já queria te agradecer pelo aceite do nosso convite. Bom, professor Ulicélio, eu te agradeço muito, fico muito feliz, adorei o nosso papo, né? Fico louco para fazer uma outra conversa contigo já e conversar sobre Paulo e Saulo, né? Que eu sei que você lançou um livro e que é um sucesso de vendas já, então, né? Fico feliz também, a gente, assim, nessa situação da quarentena, né? Que estamos todos passando, né? Aí mundialmente, não é só uma questão do Brasil, né?
teve vários assim, dificuldades que todos nós enfrentamos, mas ao mesmo tempo possibilitou que a gente fizesse esse contato, né, à distância, a gente conversando aqui o norte e o sul do Brasil, né, e com amigos aí de todos os cantos do Brasil, muitas vezes amigos inclusive de fora do Brasil, participando aí, acaba que o distante acaba virando próximo, né, em virtude das tecnologias. Então, nesse sentido, né, te agradeço pelo contato, um abraço para ti, para teus conterrâneos, um abraço também para um amigo muito especial que entrou aqui, que foi colega de escritório há muitos anos aí, já mais de 20, 30 anos, não vou começar a contar para não entregar nossas idades, né, Paulinho? Mas o Paulinho Vieira, amigaço aí, advogado e amigaço, né? Um abração especial para ele, e que acompanhou desde o começo da live, que eu estava vendo aí. E eu queria te dizer assim, eu acho que a moral, assim como a teologia está no ponto de chegada, né? Chega uma hora, digamos assim, se você é uma pessoa sensata, né? Uma pessoa, eu digo assim, se você é uma pessoa minimamente sensata, você passou da adolescência, sobreviveu à adolescência, né? Sobreviveu à infância, né? E diz assim, olha, agora está no momento de eu ser responsável por mim mesmo, né? De eu ser responsável pelas minhas ações, pela minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Os filósofos falam muito no momento da morte, assim, né? Quando o cara está no leito da morte, vai pensar assim, será que valeu a pena ou não a minha existência? Mas a gente não precisa chegar nesse momento derradeiro, né? Mas pode projetar para já fazer com que a nossa vida valha a pena. Então, se você para pensar assim, o que eu posso fazer para a minha vida valer a pena? Bom, essa é a pergunta da ética e da moral, né? É exatamente aí que começa, né? O que é o bem humano, diz o Aristóteles? É esse o começo da ética. O que é o bem humano? E o Aristóteles diz, o bem humano é a felicidade. E isso ninguém discorda, todo mundo concorda comigo. O problema começa quando a gente começa a discutir o que é a felicidade. Alguns acham que é o dinheiro, alguns acham que é o poder, alguns acham que é o prazer, alguns acham que é a virtude, alguns acham que é a religiosidade, alguns acham... E aí surge uma gama de candidatos, né, para que assim, olha, a vida da pessoa valeu a pena ser vivida se ele se dedicou ao poder, se ele se dedicou ao dinheiro, se ele se dedicou ao prazer, se ele se dedicou ao conhecimento, se ele se dedicou à religião, se ele se dedicou à amizade, à família. Quais desses candidatos realmente valem a pena, né, serem assim o nosso objeto de vida, aquilo que a gente realmente valoriza? Quando a gente preenche uma ordem que faça de fato sentido nisso, mesmo sem ler Aristóteles, sem ler Tomás de Aquino, a gente já está fazendo ética, né? A gente já está fazendo ética. E essa deve ser a base para o direito, porque o direito, ele em si mesmo, ele é um instrumento para que a gente consiga se realizar, né? Encontrar o nosso bem. Claro que como a gente vive em comunidade, como o ser humano é um animal, né, racional, que depende dos outros para ser feliz, depende da família, depende dos amigos, depende do, sei lá, do professor, depende até de quem faz a tecnologia, manter a internet para a gente poder se comunicar, né? A gente precisa das outras seres humanos para sermos felizes, né? Aí a gente tem essa outra dimensão que é a política, né, e jurídica, e que deve estar a serviço da felicidade de cada um e de todos nós, né? E por isso eu acho que a ética é o fundamento. Quem vai estudar direito não tem como escapar, né? Deveria também estudar ética e moralidade, talvez não como regrinhas chatas de coisas que a gente não deva fazer, mas como perspectiva ou horizonte para a sua realização pessoal e a realização da nossa comunidade, né? E com isso, eu gostaria de te agradecer, então, porque eu sei que o tempo aqui deve estar ultimando. Muito obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia contigo. Já ficamos marcados aí para um futuro breve aí fazermos uma outra live. Obrigado. A gente vai falar sobre Paulo, a ética em Paulo. Eu agradeço demais o seu convite. O senhor, o povo paraense, inclusive, teve um comentário aqui que agradeceu muito os esclarecimentos. Ele quer ser candidato a estudar, inclusive, o direito. Então, foi de fundamental importância, inclusive para mim, que estou começando. Muito obrigado, Leandro. Deus te abençoe. Deus abençoe seu ministério. É muito bom ver pessoas que ainda valorizam a questão moral, a questão ética, porque, sem dúvida, uma sociedade não persiste
sem esses pilares. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Forte abraço. A gente se Abração. encontra por aí.